Oi meninas, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje era pra ser um vlog pra vocês, mas eu gostaria de conversar com vocês, né? Vocês sabem que geralmente eu trago esse tipo de vídeo, né? Conversando sobre algum assunto. E esse assunto de hoje é um assunto bem delicado, gente. Bem triste, na verdade, também. E eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo, pra que não fique tão cansativo e vocês consigam assistir certinho até o final, porque é muito importante. Então, gente, quando o Levi fez 4 meses, ele gripou pela primeira vez, né? Antes ele vivia com o narizinho congestionado, eu até relatava pra vocês aqui nos vídeos, né? Eu achava que ele tava gripadinho, que ele tava resfriado, mas não, era justamente por conta do resto de parto, né? Como não fazem mais a aspiração quando o bebê nasce, eles ficam com o narizinho bem congestionado durante algum tempo. Mas aí com 4 meses foi que ele gripou pela primeira vez, gente. E foi assim, o pior dia das nossas vidas aqui em casa. Foi aquela noite que a gente não dormiu nada. Muitas vezes a gente diz assim, meu bebê não dormiu à noite. Mas muitas vezes ele dormiu, picadinho, mas dormiu. Mas nessa noite, Levi literalmente não dormiu nada, gente. Ele não dormiu um sono e ele chorou a noite toda. Foi uma situação tão difícil pra gente que eu e o pai dele sentamos na cama e começamos a chorar junto com ele. A gente não sabia se a gente levava no hospital, a gente sabia se a gente ficava em casa, porque ele não chegou a ter febre alta, ele chegou a ficar febril, né? 37,5, eles dizem que não é febre, é só febril. Chegou a ficar febril, mas ele ficou muito molinho, o narizinho muito congestionado, nitidamente fazendo muito esforço para respirar. Tanto que eu acho que sim, ele teve bronquiolite, mas eu acredito que foi muito leve. E como a gente levou no hospital e eles passaram medicação, acabou não progredindo, né? E aí a gente passou essa noite difícil com ele. Quando foi no outro dia de manhã, a gente levou ele imediatamente no hospital, logo cedo. Quando a gente chegou lá no hospital, a gente tava esperando, né, gente, o atendimento. E com poucos minutos que a gente tava esperando o atendimento, chegou uma família, a avó com o bebê, desacordado no braço, e a mãe correndo atrás, salva meu filho, salva meu filho. Aí já abriu aquelas portas de emergência e o bebê entrou lá pra dentro. Quando o bebê entrou lá pra dentro, gente, essa mãe gritava tanto, que eu chorei junto com ela. Porque naquele momento, pra você não chorar numa situação daquela, só você tem um coração muito ruim, gente. E quando a gente vira mãe, antes de virar mãe, eu vi as mães falando assim, quando uma mãe sofre, todas sofrem um pouquinho junto. E foi exatamente isso que eu senti na hora, gente, que ela começou a gritar tanto, que eu comecei a chorar também. Meu marido também ficou assustado, tentando entender o que estava acontecendo. Levi, que começou a querer chorar também, porque foi um barulho muito alto. Ela começou a gritar, tipo, muito mesmo. Quando eles passaram pela gente correndo, gente, eu vi que o bebê tava desacordado. E eu não quis olhar, porque eu fiquei com medo, sabe, gente? Eu fiquei com receio. Aí, quando eles passaram, eu baixei a cabeça. Só que César, meu marido, ele disse que o bebezinho já entrou bem roxinho, né? E aí quando eles entraram, a mãe dele começou a gritar muito. Eu ouvi quando ela falou, meu filho tá vivo, meu filho tá vivo. E aí aquele já deu um alívio no meu coração, porque na minha cabeça eles tinham conseguido reanimar o bebê, porque a gente só pensou que ele tinha se engasgado, gente. A única coisa que passou na minha cabeça na de César foi que o bebê tinha se engasgado. Chegaram lá, o pessoal conseguiu desengasgar e ele voltou, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Quando foi um tempo depois, a mãe e a avó tinham entrado e o pai tinha ficado do lado de fora. Quando foi um tempinho depois, o médico veio, o médico e o enfermeiro conversar com o pai e informar que ele já tinha chego desacordado, sem batimento e que infelizmente o bebezinho tinha falecido, gente. A recepção, né, ficava bem do lado de onde eu e César estávamos sentados e a gente escutou o pai falando pro pessoal, pro médico e pro enfermeiro, né, que estavam lá no balcão conversando com ele. E ele falando que ele não tinha feito nada fora da rotina, que a única coisa que tinha acontecido era o bebê que tinha tomado no dia anterior a vacina da gripe. E aí ele falou, eu até falei pra moça que ia aplicar a vacina, ele tá gripado, tem algum problema? Ele tá gripado, e ela, não tem problema, e deram a vacina. E ele disse assim, a única coisa que pode ter acontecido foi isso. Quando ele tomou a vacina, as palavras dele, tá, gente? Ele que tava falando isso. Quando ele tomou a vacina, ele ficou molinho, ficou sonolento, mas a gente achou que era normal, porque geralmente nas vacinas, tem algumas vacinas que dão muita reação no bebê, depende de bebê pra bebê. Aí ele ficou molinho, a gente achou que era normal. E aí seguimos, né? O dia passou, ele ficou o dia inteiro molinho. Quando foi à noite, colocaram ele pra dormir. E quando foi de manhã, que eles foram olhar, o bebezinho já tava desacordado. Eles balançavam, o bebezinho não acordava. E foi aí que levaram pro hospital, mas infelizmente o bebê já chegou lá sem vida. E aí pronto, né, gente? A gente escuta aquilo e já fica, meu Deus do céu, eu não vou vacinar o meu filho. Fiquei extremamente nervosa, porque só faltava mais 2 meses pra Levi fazer os 6 meses e tomar a vacina, né?
E quando a gente tem filho, é quando a gente percebe que o tempo passa muito rápido. Eu pisquei e Levi já fez 6 meses, gente. E aí o enfermeiro pediu pra gente aguardar, que eles iam conversar com a família do bebê e depois ia chamar pra fazer a triagem. Demorou um pouquinho, ele voltou e chamou a gente pra fazer a triagem. Quando chegou na triagem, o enfermeiro, gente, olhou pra nossa cara e disse assim: não vacine seu filho, nem contra a gripe, nem contra o Covid. É assim que eu faço com os meus filhos. Podem vir quem for aqui no hospital atrás de mim, pode vir na minha porta, mas eu não vacino os meus filhos contra a gripe e não vacino os meus filhos contra o Covid. Ele começou a falar isso baixinho, sabe, cochichando com a gente, e eu e meu marido ficou prestando atenção naquilo, e a gente ficou meio sem entender, gente, porque foi um choque tão grande, a chegada do bebê já sem vida, a mãe gritando, aquele aperreio e tudo, que a gente ficou até sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele examinou Levi realmente estava... Ai, eu fico com vontade até de chorar quando eu lembro daquele dia. Levi realmente estava fazendo esforço, gente, pra respirar. Foi horrível, gente. De madrugada, quando eu pegava ele no braço, assim, eu sentia que ele fazia muito esforço, assim, pra respirar, sabe? E aí, ele falou, ele tá fazendo um pouquinho de esforço pra respirar. Vamos ver a saturação dele, porque se tivesse saturando baixo, ele já ficava internado. Mas ele tava saturando normal. E tava com barulhinho também, quando eles colocavam, né? Tava com barulhinho no pulmão. Aí passaram pro médico, o médico olhou ele e disse assim, ó, tá com chiadinho no pulmão mesmo. E aí passou as medicações, a gente deu as medicações de 5 dias que ele prescreveu. E graças a Deus o Levi ficou bem, não teve mais nada, gente. Até ontem eu fui levar o Levi pra vacina, porque ele já fez, pra vacina não, perdão, pra consulta, porque ele já fez 6 meses, né? Levei ele pra consulta, lá no posto, e quando eu cheguei lá, eu tava achando que ele não ia tomar vacina, gente. Eu fui totalmente despreparada. E quando eu saí de casa, meu marido já ficou, não é pra dar vacina dele, é pra falar, é pra falar. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer se eles quiserem dar vacina? Porque a vacina é obrigatória, né, gente? A gente sabe que tomar vacina é obrigatório. Nós, né, todo mundo aqui, quando éramos pequenos, provavelmente vocês também tomaram todas as vacinas. Eu tomei todas. E eu fiquei sem saber o que eu ia fazer quando chegasse no posto e elas quisessem dar a vacina da gripe nele. E o que era que eu ia dizer pra elas, sabe? Mas aí fui pro posto, eu falei pra eles, não, mas não vão vacinar não. Porque eu tinha dado vacina de 5 meses dele um pouquinho atrasada, porque eu levei ele pra dar a vacina e não tinha vacina. E aí a gente foi um pouquinho depois pra dar a vacina de 5 meses dele. Demos a vacina e eu achei que eu só ia precisar vacinar ele de 6 meses só dia 1 de agosto. Porque eu pensei que tinha que ser um mês de uma pra outra. Quando cheguei lá no posto, finalizou a consulta e ela falou, tem vacina hoje, tá? Meu coração chega gelou, eu disse, meu Deus, é a da gripe. Aí era a vacina de 6 meses, né? Esqueci agora o nome das vacinas, gente. Mas vocês sabem, são 2 vacinas, que dá uma de vitamina A na boca, aí dá 2 vacinas de reforço de 6 meses e a da gripe. Aí eu fui falar pra ela, moço, ó, a última vez que ele tomou vacina foi dia 1, tem que esperar um mês, ou só pode ser dia 1 de agosto, ele vai tomar hoje mesmo, a moça das vacinas. Ela falou, não, hoje mesmo ele pode tomar, tá? Tem algumas vacinas que são as primeiras que tem que esperar um mês certinho, mas a de 5 para de 6 não precisa esperar um mês, ele vai tomar hoje. Aí ele tá gripadinho, porque ele realmente tava com o narizinho congestionado, tinha dado umas tossidas durante o dia e uns espirros também. Ela falou, não tem problema, a gente só não pode vacinar se o bebê tiver com febre ou vomitando. Fora isso, a gente pode fazer a vacinação tranquilamente. Ela viu que eu tava com medo de vacinar ele, né? Porque a notícia aqui na minha cidade do bebê que faleceu no hospital tomou, assim, uma proporção enorme. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo compartilhando. Umas pessoas a favor da vacina, outras contra. E aí ela sabia que eu tava com medo. Ela olhou pra minha cara e disse assim, não vai embora sem dar a vacina dele, viu? Não vai embora sem tomar essas vacinas. Ela pensou que eu tava indo embora. Eu, não, eu vou esperar. E aí ela pediu pra eu esperar um pouquinho, e aí eu entrei pra dar a vacina de Levi. Ela deu a vitamina A na boca, deu as 2 de 6 meses, que é o reforço, e deu a da gripe. Gente, eu dei aquela vacina nele com o coração na mão. Eu fui pra casa assim, com o coração angustiado, com muito medo, porque além de, para as pessoas que souberam, assim, da notícia, pelas falas do pai, tá, gente? Eu não tenho como dizer pra vocês que o bebê realmente faleceu por conta da vacina. Eu não tenho como comprovar isso aqui pra vocês. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês foi o que o pai e a mãe da criança disseram no hospital. E aí eu fui com o coração totalmente angustiado, porque não foi só uma notícia que eu li, que eu vi, eu tava lá presente, né? Eu vi o bebê chegando, já sem vida, eu vi o pai e a mãe falando, o próprio enfermeiro do hospital me aconselhou a não vacinar o meu filho, então assim, eu fiquei arrasada, sabe? Durante o dia, e aí cheguei em casa, geralmente quando eu chego da consulta, eu deixo ele em casa com a minha mãe e vou trabalhar. E aí eu falei pra moça lá, que trabalha comigo, ó, ele toma vacina da gripe,
Mirelle, o nome dela, ele tomou a vacina da gripe, Mirelle, e eu tô um pouquinho assustada por conta do negócio do bebê. Eu vou esperar aqui um pouquinho em casa pra ver se ele vai ter alguma reação. Se não tiver nada, eu vou na parte da tarde. Ela tá assim, não, Camila, beleza, porque ela já sabia, né? Inclusive ela tá até com medo de vacinar os dela também. Ela já sabia, ela, não, Camila, beleza, fica qualquer coisa, você me avisa, você fica de casa o resto do dia. Aí tá certo. Passei a manhã com ele e tal, a parte da manhã ele não teve nada. Quando foi na parte da tarde, eu subi pro trabalho, né? E quando deu uns 20 minutinhos que eu tava no trabalho, minha mãe mandou um áudio que ele tava chorando demais. Gente, eu desci do trabalho numa carreira tão grande, tão grande. Meu trabalho não é tão longe da minha casa, eu posso vir a pé. Mas eu acho que eu nunca cheguei tão rápido aqui. Geralmente eu gasto uns 10 minutinhos, né, quando eu venho devagar. Eu acho que eu cheguei uns 3 minutos, gente. Foi tão rápido, mas tão rápido que vocês não estão imaginando. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha se calado, né? Era só a perninha dele que tava doendo mesmo. Aí quando eu peguei ele, comecei a mexer com ele, acho que machucou, né? Ele começou a chorar de novo. Aí eu coloquei um chofebre na perninha dele, dei um pouquinho de paracetamol, um tempinho depois ele já tava normal, já tava brincando, já tava interagindo, né? Aí anoiteceu, né? Coloquei ele pra dormir, fiquei praticamente a noite inteira em claro. Ele não deu trabalho pra comer, ele não deu trabalho pra dormir, não deu trabalho pra nada. Coloquei ele pra dormir, mas fiquei lá atenta. Não consegui dormir à noite vendo se ia acontecer alguma coisa, mas ele dormiu perfeitamente bem, gente. Acordou somente uma vez durante a noite, mamou e foi dormir de novo e acordou de manhã. E tá ótimo, gente. Não aconteceu nada. Graças a Deus, Levi não teve grandes reações. Foi só a perninha dolorida mesmo. Mas o que eu quero trazer pra vocês com esse vídeo é, meu Deus, como é difícil ser mãe. Como é difícil ser mãe. A gente sabe que as vacinas são muito importantes. Todas as vacinas de Levi estão em dia, gente. Todas, todas, todas. Ele só tem vacina agora pra tomar mês que vem, que é o reforço dessa gripe. E depois somente com 9 meses. Estão tudo certinho, tudo em dia. Mas se você chega em um hospital, você vê um bebê chegando falecido, você vê os pais dizendo que foi por conta da vacina. É porque pela história que eles contaram, realmente a gente acha que foi por conta da vacina mesmo. E logo que ele foi vacinado, gripado, doentinho. Não sei se ele tava com febre, o pai e a mãe dele não sabiam se ele tava com febre. Não sei, eu não sei o que aconteceu, gente. Porque eu também nem pesquisei mais sobre esse caso, porque foi meio chocante pra mim, sabe? E é muito difícil. E aí quando você vai pro atendimento com os profissionais da saúde, eles falam pra você não vacinar o seu filho. Mas, gente, as vacinas são muito importantes. Muito importantes. Muita gente, eu, você, nossa família, muita gente já velha, já grande, a gente só tá vivo porque nossas mães vacinaram a gente, sabe? Mesmo você sabendo que é tão importante, você vê um negócio desse e você fica com medo, sabe? Você fica assustada, você fica com medo, meu Deus, vai acontecer com meu filho, que Deus o livre, mas vai acontecer com meu filho também. E não aconteceu nada, gente. Graças a Deus, Levi não teve reações. Eu não sei porque, assim, a vacina, ela coloca o vírus no corpo do bebê pra ele criar imunidade. Eu não sei se é porque Levi já tinha gripado forte, né? Não sei se foi por isso que não teve reação, só teve dor. Mas, pô, sério, não foi um dia difícil por conta das reações. Mas foi um dia difícil pelo trauma que eu já tinha vivido no hospital. Gente, mesmo depois de tudo isso, o que eu quero passar pra vocês é vacinem os filhos de vocês. Vacinem os filhos de vocês, porque como eu disse, muitas da gente só estamos aqui hoje porque nossas mães nos levaram para tomar vacina. Vacinem, estejam cientes que o seu filho está saudável, tenha o histórico assim, preste atenção nele, quando você vê que está se aproximando da vacina, preste atenção nele, se ele tiver gripado em alguma coisa, veja a temperatura, veja se ele realmente não está com febre, veja se ele não está molinho, se ele não está vomitando, para você falar. E se ele tiver mal, não vacine, não vacine. Porque quando a gente tava lá no posto, a moça do lado até falou pra minha mãe, ele tava muito gripado, deram a vacina da gripe, outra moça já, ele tava muito gripado, deram a vacina da gripe nele e ele ficou com o pulmãozinho dele tava manchado, e não tava antes, foi depois da vacina, porque a vacina vai colocar o vírus dentro do organismo do seu bebê. Então se ele já tá gripado, já tá com uma gripe forte, não tem condições de o bebê tomar uma vacina que vai colocar mais vírus dentro do organismo dele. Na minha cabeça, eu sou leiga, tá, gente? Eu não sou da área da saúde, mas na minha cabeça é assim que funciona, né? Você não vai vacinar uma criança que tá doente. Então, sinceramente, nesse caso, eu não sei se foi a vacina mesmo, tá? Como eu disse a vocês, foram informações passadas pelos pais, mas não deixem de vacinar os filhos de vocês. Achei sim, né, que foi bem responsável da parte do enfermeiro que fala essas coisas pra gente, porque mesmo que seja uma opinião dele, ele é da área da saúde, e o pessoal da área da saúde tem que incentivar, né, a dar as vacinas. E falar isso pra uma mãe, gente, pelo amor de Deus, a gente já se culpa, a gente já tem medo por tanta coisa.
E é só mais uma coisa pra você ficar na cabeça, porque eu fiquei, meu Deus, não era pra eu ter deixado da vacina dele. Meu Deus do céu, pra que eu fui dar essa vacina dele? Meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, vai ser minha culpa. Então já é tanta culpa, tanta coisa na cabeça da mãe, que você escuta um negócio desse, pronto, acabou tudo. Eu vi no cartãozinho de vacinação dele que também teria, meu Deus, estou toda vermelha, que também teria a de Covid, né, tá lá, Covid, primeira dose 6 meses, mas eles não deram. Não sei se é porque não tinha vacina, mas eu não vou mentir pra vocês. Essa do Covid eu tô com medo, entendeu? De dar. Essa da gripe não foi tanto, mesmo eu tendo passado pela situação no hospital, mas o do Covid eu tô com muito medo de dar. Mas eles não deram. Não sei se não tinha, não sei se é porque acabou a campanha, mas não deram. Só deram os reforços de 6 meses, a vitamina A na boca e a da gripe. E eu quero perguntar pra vocês deram a vacina da gripe no filho de vocês? Se sim, teve alguma reação? Vocês souberam de algum caso de alguma mãe que deu vacina da gripe nos filhos e teve algum problema? E me falem também a do Covid. Vacinaram já o bebê de vocês contra o Covid? Aconteceu alguma coisa? Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa questão de vacinas, nessas vacinas que são de campanhas, tipo gripe e Covid. E foi isso, gente. Foi mais um bate-papo mesmo, porque vocês, como eu já disse a vocês, olha, gente, as mães assim na vida real ao redor da gente parece que só julga, entendeu? Então aqui no YouTube eu achei um lugar de conforto, onde eu posso conversar, saber das opiniões de vocês e não ser julgada, porque na vida real, assim, é um tumulto, é um caos. O vídeo foi esse, meninas. Eu vou ficar esperando os comentários, a interação de vocês aí pra gente conversar sobre isso nos comentários, tá? Por favor, não esqueçam de me dizer aí como tá sendo essa questão dessas vacinações de campanha pra vocês, tá? É isso. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.